Hoje nós estamos no 8º vídeo de uma série de vídeos sobre epilepsia. Gostaria de falar hoje sobre dieta cetogênica. É comum ou não, né? Muitas vezes é usado para questões de emagrecimento, para questões de alta performance, mas não é o caso aqui. Vou falar sobre dieta cetogênica para epilepsia e doenças neurológicas. Primeira pergunta que as pessoas fazem é o que é a dieta cetogênica. Então, a dieta cetogênica, ceto que vem de corpos cetônicos, dieta porque é através da alimentação. A dieta cetogênica ela é composta por uma quantidade grande de gorduras, de lipídios, uma quantidade moderada ou adequada de proteínas e uma pequena porção de carboidratos. Temos vários tipos de dieta cetogênica ou baixo índice de carboidratos, né? Pode ser uma dieta clássica, 4:1, 3:1, 2:1, dieta Atkins, pode também ter uma dieta com baixo índice glicêmico. Então, são variações da dieta cetogênica. Então, essa proporção 3:1, 4:1, ela é calculada rigorosamente pela nutricionista especializada, contabilizando a quantidade de calorias que aquele indivíduo precisa, e 4 seria a quantidade de calorias de gordura, de lipídios, e 1 seria a soma de proteínas com os carboidratos. Como que funciona? Como que a gente faz isso? Na forma de alimentos mesmo. Então, os nutricionistas, eles elaboram dietas que têm alimentos ricos em gordura, como creme de leite, coisas mais gordurosas, e acrescentam alguns legumes, alguns produtos que sejam saborosos para aquela criança ou aquele adulto, né? Porque o adulto também pode fazer. Além disso, a gente tem dietas industrializadas, que já tem uma composição que você só dilui em água ou leite, que você possa introduzir esse alimento para a criança ou para aquele indivíduo. É fácil fazer? Não, não é fácil, mas é uma dieta muito indicada para a epilepsia que a gente chama de difícil controle. Não é aquela primeira crise, não é uma criança que tem uma epilepsia autolimitada da infância, é para aqueles casos que tem epilepsia que não está controlada com medicamentos. Então, aqueles 30% que pode não controlar. Quando que indica? Primeiro a dieta, depois a cirurgia, dieta, depois o estimulador. Não existe uma regra, tanto questão de idade, quanto em quais casos você tem que indicar. São casos de epilepsia de difícil controle. O tipo de crise, neste caso, ele também não importa muito. Já tiveram vários trabalhos, né, para saber qual o tipo que ele é mais indicado, mas não existe aqueles casos que são mais responsivos, exceto, por exemplo, a síndrome de West, que pode responder muito bem à dieta cetogênica, e algumas epilepsias secundárias, por exemplo, a deficiência de GLUT1, que tem crises de difícil controle, principalmente antes do diagnóstico, e que a dieta cetogênica é o tratamento. Então, as crises que são secundárias àquela alteração do DNA, que é a deficiência de uma proteína que leva a glicose para o cérebro. Como que uma dieta, é estranho isso, né? Uma dieta vai
funcionar no cérebro, como que isso funciona, onde que está o mecanismo de ação que a gente chama, né? Como que a fisiopatologia, como que isso funciona. Foram estudos que tiveram há muitos anos que viram que muitas pessoas, quando ficavam em jejum, e às vezes um jejum prolongado, melhoravam suas crises epiléticas. E pensando que no jejum você produz corpos cetônicos, um jejum mais prolongado, não um jejum de poucas horas, mas um jejum prolongado, foi pensado que algo que acontece no jejum leva à melhora no controle de crise. E isso acontece realmente. E lá em 1920, o médico da Clínica Mayo propôs uma dieta, que é a dieta cetogênica, que mimetizava o jejum. Então, uma dieta que ela é rica em gorduras e que faz com que o nosso cérebro, o nosso organismo, pense que não tem a glicose. E a glicose, ela é o combustível do nosso cérebro e ela vai ser produzida através dos lipídios e não mais dos carboidratos que a gente ingere. E isso deu certo, lá em 1920 começaram os primeiros casos, depois foi muito difundido no Hospital Johns Hopkins, e em 1950 teve um boom da dieta cetogênica após a divulgação através de um filme, que recomendo, Pela Vida do Meu Filho, que fala um pouco sobre as crises de uma criança e o controle de crises com a dieta cetogênica. Hoje a gente sabe que essa criança, que hoje é um adulto, ele tinha a síndrome de Duze, e a síndrome de Duze ela é muito responsiva à dieta cetogênica. Isso é um caso à parte. Então, o fígado, ele produz o que a gente chama de corpos cetônicos através que a gente chama da neoglicogênese, e ele utiliza esses lipídios, produzem corpos cetônicos, que são vários, que vão atuar lá no cérebro. E esses corpos cetônicos, tem várias teorias, várias hipóteses de como que ele atua no cérebro, mas o fato é que esses corpos cetônicos, eles diminuem essa excitabilidade, talvez melhorando os neurotransmissores que são inibitórios. Não se sabe exatamente, mas sabe que são os corpos cetônicos que atuam na parte da dieta cetogênica. A dieta cetogênica também está sendo utilizada em tumores cerebrais. Então, já tem estudos, foram conduzidos por centros muito sérios, que são lá no Johns Hopkins, em outras regiões dos Estados Unidos e fora, que falam, que dizem que tem uma atuação tanto para melhora da quimioterapia, quanto para diminuição ou a estagnação de alguns tumores cerebrais. Então, são outros estudos que têm corrido. Tem outros estudos para Alzheimer, para outras patologias neurológicas, mas eu vou me ater aqui aos casos de epilepsia. Como que ela é feita? Como que é o passo a passo? No link da minha bio, eu vou colocar aqui também, tem um e-book que é o ABC da dieta cetogênica. Eu recomendo para quem vai iniciar, tanto médico, quanto nutricionista, quanto paciente, ler. Ele está numa linguagem muito fácil e acessível. Uma nutricionista muito experiente, não diria muito, mas experiente nesse tipo de tratamento, porque ela vai te passar, ela ou ele vai te passar dietas, composições que você ou seu filho ou alguém
vai conseguir ingerir. Então, tem que ser uma dieta palatável, tem que ser uma dieta que não dê muitos efeitos colaterais, né, de muita constipação ou vômitos, que consiga que seja usada por um tempo que não é de uma semana, não 2 semanas, mas se funcionar, a gente utiliza em torno de 2 anos, ou até um pouquinho mais. E nos casos de que a dieta é o tratamento, por exemplo, na deficiente de GLUT1, a criança ou o adulto tem que usar pela vida toda. Mas aqueles casos que a gente utiliza por um certo período e não funciona, eu coloco aí em torno de 2, 3 meses para que o corpo se adapte, se a gente vê se a cetose está ok, se está indo muito bem, se está tendo uma boa aderência ao tratamento, aí a gente mantém a dieta por esse período. Se as crises não melhorarem muito pouco, a gente coloca aí em torno de 60%, 70% de melhora, então a gente não precisa manter ela por muito tempo. Então é um teste em torno de 2, 3 meses, funcionou 2 anos, não funcionou, a gente faz a redução e a regressão. Todo mundo me pergunta se essa dieta tem efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais. Se ela não tivesse, todos os casos de epilepsia estariam usando ou tentando pelo menos. Então, os efeitos colaterais são os efeitos dessa ingesta elevada de lipídios. Então, você pode ter a hipercolesterolemia, que na maioria das vezes sobe e depois estabiliza, nem sempre precisa usar esses remédios para diminuir o colesterol. Pode ter hipoglicemia no início do tratamento, porque o metabolismo daquela pessoa não está acostumado com grande quantidade de lipídios, pode ter uma hipoglicemia por conta disso, constipação, pode ter vômitos, pode ter acidose metabólica e que deve ser muito monitorizado. Tem casos que também podem ter litíase renal, que é a pedra no rim, e que vale a pena colher o sangue antes, né, fazer essas triagens antes e durante o tratamento. Então a gente faz uma triagem de hemograma, triagem infecciosa, da parte hepática, também a parte de eletrólitos, e durante o tratamento também são feitos exames periódicos para a gente ver esse controle. Quando o paciente está usando o alimento habitual, precisa ser suplementado as vitaminas, o ferro, porque os alimentos eles não vão ter essa carência de alguns elementos. Mas quando está fazendo a fórmula, essa fórmula já tem esses elementos, se for uma fórmula exclusiva, e na maioria das vezes não tem que suplementar. Eu fiz o meu mestrado em dieta cetogênica, eu tive uma resposta em torno de 50% dos casos que eu indiquei com melhora das crises, então uma melhora que fosse significativa. Muitos casos que usaram em torno de 2 anos, 3 anos, e teve alguns casos que usaram até 6 meses e que depois do tratamento permaneceram com essa melhora de crises. Então a gente fala que ele também é um tratamento até de neuromodulação, tem uma resposta nesse sentido. É importante também rever os medicamentos, os fármacos anticrises, porque a dieta pode elevar algum tipo de fármaco, então às vezes você tem que reduzir. Em muitos casos, às vezes a redução de crises é tão importante que você mantém com um ou outro remédio, reduz aquela quantidade grande de fármacos anticrises
para 1, 2 remédios e melhora a qualidade de vida daquela pessoa. Menor quantidade de crise, com maior alerta, e inclusive existem muitos relatos da criança melhorar a parte cognitiva também. Não tem estudos, né, que eu saiba, vendo isso, assim, se tem essa melhora objetiva. Mas a melhora subjetiva, a gente tem vários relatos das famílias comentando sobre isso. Tem vários grupos, né, de pacientes, de hospitais, de centros, que fazem reuniões, que fazem trocas de experiência. Vale a pena, se você for um caso que foi indicado, né, vale a pena você pensar sobre isso, porque é uma dieta que nós temos desde 1950 e até hoje, inclusive, está ampliando a indicação. Isso que eu gostaria de falar hoje, e acompanhe nossos vídeos sobre epilepsia.